Tá bom. Deixa eu ficar na altura. Pode soltar o vídeo. Tá bom, agora. Não entrou. Pronto. Obrigada, Carlos. Vamos lá? Olá, pessoal. Nós estamos aqui fazendo essa transmissão junto com o senador Lindbergh, senador Requião, deputado Paulo Pimenta, para falar da gravidade da situação. O quão grave foi o discurso feito ontem para a Avenida Paulista pelo candidato Jair Bolsonaro. Acabamos de dar uma coletiva à imprensa e viemos também pedimos uma audiência à comissão da OEA que acompanha as eleições para fazer uma denúncia internacional. Nós podemos estar entrando num processo extremamente violento das eleições. O que Bolsonaro fez ontem foi incitar a violência. Dizer que vai prender Fernando Haddad, nosso candidato a presidente, depois da eleição, se ele não sair do país. Dizer que vai prender Lindbergh Farias, se ele não sair do país. Isso é muito grave, muito grave. Nós estamos entrando com várias medidas judiciais em relação a essa fala de Jair Bolsonaro. Talvez a fala dele seja comparada somente à fala de Hitler na antecipação, antes das eleições alemãs. E nós sabemos o que aconteceu lá. E também estamos aqui para estamos para falar da nossa perplexidade em relação à passividade das instituições brasileiras, dos nossos tribunais. Estamos tendo uma eleição praticamente fraudada a céu aberto e não estamos, por parte dos tribunais, tendo os atos necessários e devidos. Então eu queria deixar agora aqui a palavra com os nossos companheiros e interagindo com vocês, conversando e denunciando a gravidade que nós estamos nesse momento. Isso se trata do candidato que dizia lá atrás que não aceitaria o resultado da eleição se não fosse ele o vencedor. E começa com práticas de fraude e termina agora, quase na antevéspera das eleições, com violência e com incitando atos de violência, de morte àqueles que são seus adversários. Pessoal, eu quero anunciar aqui também que eu estou entrando com a notícia crime contra Jair Bolsonaro, porque o que ele fez ali comigo e com Haddad foi uma ameaça. Ele não pode, não tem aquele poder, ele não está acima das instituições. Devo dizer que o que aconteceu é muito grave. Veja bem, no sábado vazou aquele vídeo do filho do Bolsonaro falando sobre o fechamento do Supremo, com um soldado e um cabo. No outro dia, ele faz esse discurso. Um discurso que ele começa, determinado momento, dizendo: esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. É um discurso de eliminação do inimigo. Fala de prisão minha e do Haddad. Ele não tem esse poder. Fala do MST e do MTST. Bandidos do MST, bandidos do MTST. As ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Olha, pessoal, se você perguntar para mim qual o objetivo dessa fala, eu só consigo achar uma explicação. Ele dizer que as pessoas votaram nele sabendo do que ele estava falando. Eu acho que ele quis legitimar o que pode fazer. É um discurso de um candidato a ditador. Não é um candidato a presidente da República. Ultrapassando todos os poderes. Ameaçou a Folha de São Paulo com verbas. Vocês não terão mais verba publicitária. Imprensa livre, parabéns. Imprensa vendida, meus pêsames. Quem disse a imprensa é livre ou vendida é o Bolsonaro? Meus pêsames, a pessoa dá quando a pessoa morre. Então isso aqui é uma ameaça, claramente. Eu estou falando isso porque tudo isso é muito grave. Olha, se estão fazendo isso com pessoas, com autoridades, imagina o que pode acontecer com você. O Brasil não pode dar esse salto no escuro. A gente pode virar esse jogo. Eu sinto que tem muita gente virando de voto, Gleice, porque as pessoas estão sentindo, estão tendo medo com o que pode vir. Então eu quero dizer uma coisa aqui: se ele pensou que vai nos intimidar, está enganado. Nós não temos medo disso, o que nós temos é desprezo por quem ataca de forma tão grave a democracia brasileira. E a gente vai para as ruas com tudo nesse período final, para ganhar a eleição no domingo com o Fernando Haddad. Queria aproveitar e convidar o governador Wellington, que veio aqui hoje se somar a gente a essa denúncia internacional e também somar a essa mesa para participar da nossa... Parabéns pela votação lá, Wellington. O Wellington ganhou do Haddad turno, e sua. Maravilhoso, nós tivemos já
no Piauí, aliás, esse final de semana, junto com a Haddad, num ato lindíssimo lá, muita gente em Picos, uma energia muito boa, né, governador? Bom, pessoal, eu quero... Pô, agora melhorou, hein? Da mesma forma que a presidenta Gleisi, senador Requião, senador Lidberto Farias, governador Wellington, me dirigir a todos vocês, todas que estão nos acompanhando, pedir que vocês compartilhem e nos ajudem a fazer com que esta mensagem possa chegar o mais longe possível. Nós estamos aqui, e agora há pouco, estávamos numa audiência com a representação da OEA, uma representação da Organização dos Estados Americanos, são observadores internacionais que estão no Brasil para acompanhar as eleições. E nós estivemos nesta audiência para formalizar, para dar ciência ao mundo da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje dentro do nosso país. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade democrática. Eu quero aqui registrar a minha enorme preocupação com a passividade das autoridades. Foi lamentável a coletiva que nós assistimos ontem no Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos vivendo um processo eleitoral totalmente distinto de tudo aquilo que nós já vivemos até hoje. Em primeiro lugar, há um esquema industrial, há uma fábrica de produção de mentiras, com boa parte desses sites hospedados fora do Brasil. Este esquema milionário, que interferiu diretamente no resultado da eleição, está sendo pago por empresários. Isso é ilegal. E boa parte desse dinheiro vem de fora do Brasil, o que é outro crime. Portanto, as eleições do Brasil estão sendo fraudadas. O resultado da eleição foi fraudado. Em segundo lugar, nós temos uma crescente onda de violência no país. Nós já temos mais de 70 casos com boletim de ocorrências. A imprensa fala em mais de 100 casos de pessoas que são apoiadores da nossa candidatura e que têm sido agredidas em todo o país. Mas o que eu quero aqui dizer para vocês é que, do meu ponto de vista, o mais grave é que nós estamos nos encaminhando para ganhar esta eleição. Nós vamos vencer esta eleição. O candidato da mentira está sendo desmascarado todos os dias. Hoje à noite, ele fugiu do debate, vai ter um Roda Viva só com o Haddad, às 22 horas. Na sexta-feira, a Rede Globo manteve o debate. O Haddad vai estar sozinho no debate, porque o candidato Fujão não vai comparecer. O discurso que ele fez ontem é um discurso que incentiva a violência no país. Ele quer semear o medo. Ele quer que as pessoas tenham medo de andar com camisetas vermelhas, com os nossos adesivos, fazer a nossa campanha. Ele tenta, de maneira desesperada, incentivar de maneira criminosa que as pessoas passem a caçar todos aqueles que, segundo ele, não se enquadram no Brasil que ele sonha. E quem são essas pessoas? As pessoas humildes, as pessoas pobres, os nordestinos, os negros, os gays, as mulheres, os jovens, os imigrantes, ou seja, todos aqueles que não estão dispostos a fazer o que ele faz. Ele fala grosso quando ele está sozinho, mas ele gosta de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aí ele afina, ele afina. Nós estamos alertando as autoridades que eles estão dizendo que não vão aceitar a derrota. Nós exigimos das autoridades que garantam a segurança da eleição, porque nós vamos ganhar a eleição no domingo. E nós queremos chamar vocês, todos vocês que estão nos acompanhando, para fazerem parte desta grande virada, desta corrente que nós estamos construindo de norte a sul do Brasil, porque as pessoas perceberam que tudo era uma grande mentira, o kit gay era uma mentira, tudo era uma farsa, uma mentira em cima da outra. Eles achavam que iam ganhar no primeiro turno, não ia dar tempo para a gente poder desmentir e descobrir todos os esquemas criminosos que eles montaram. Mas vai ter segundo turno, e agora é um contra o outro. Então, meus amigos e minhas amigas,
Nós estamos agindo. A gente poder comunicando as autoridades internacionais, todos as autoridades do país, cobrando providências. O nosso candidato está viajando o Brasil. A Gleice Wellington estava lá no Nordeste. Foi um sucesso a ida do Haddad. Agora nós precisamos de vocês. Cada um de nós tem a obrigação de buscar todos os dias os esclarecimentos necessários para nós termos os votos para ganhar essa eleição. Eu estou confiante na nossa vitória, Gleice. Eu tenho certeza que o presidente Lula também. E nós vamos ganhar essa eleição, gente, e dependemos de vocês para garantir uma grande votação, votando no 13, votando no Haddad no próximo domingo. Requião. Requião. Antes do Requião falar, vou dizer uma coisa aqui. O Requião é uma das grandes vítimas dessa fraude, desse impulsionamento do WhatsApp. Estava o Wellington lá na frente da campanha, no sábado, disparado em todas as pesquisas. Sábado à noite, todas as pesquisas. Ibope, Datafolha. No outro dia, com Caixa 2, entrando numa base que eles não podem entrar na base de dados de todo mundo. E também é proibido boca de urna, pessoal. Foi a maior boca de urna digital da história. Tiraram o mandato do Roberto Requião. Uma eleição, para mim, claramente fraudada. Fala aí, Requião. Uma série de artifícios foram utilizados no Paraná, os mesmos utilizados no Brasil. Mas, minha gente, isso não começou hoje. Isso começou com a ascensão do Temer à presidência da República. A doação do pré-sal. Eu dizia agora há pouco que se o Lula tivesse feito um acordo de transferência de venda exclusiva de petróleo para os Estados Unidos, nós não teríamos nada do que nós estamos vendo. E a campanha do Haddad, em função do que dizem os seus assessores, dos seus próprios discursos liberais do ponto de vista econômico, é a continuidade do governo do Temer. Sem sombra de dúvida, é a continuidade. Do Bolsonaro. Perdão. A proposta do Bolsonaro é a continuidade do governo do Temer. É exatamente a mesma coisa. Agora, as técnicas usadas são as técnicas da guerra híbrida, as técnicas do terror. Era como Hitler fazia as suas blitzkriegs em cima da Polônia e de outros países. O susto, a intimidação do adversário, o apelo à covardia, ao medo nesse processo todo. O Bolsonaro não tem nenhuma proposta. Ele jamais falou numa proposta para o Brasil. Ele diz, vai no posto Ipiranga. O posto Ipiranga dele é um economista de extrema-direita, especulador no mercado. Não é um condutor de uma política a favor do emprego, a favor da melhoria da renda dos trabalhadores, a favor do desenvolvimento econômico nacional. Nós estamos passando pelo maior período de desindustrialização da nossa história. E não há um aceno para a retomada do processo de crescimento nacional do nosso Brasil. Então, minha gente, nós temos que abrir os olhos. Essa tática de amedrontar, Lindbergh irá para a cadeia. Por quê o Lindbergh para a cadeia? Como se ele pudesse prender. Como se ele pudesse prender alguém acima de toda a estrutura jurídica do país. O Haddad irá preso com o Lula, o seu adversário, que está fazendo uma política limpa, clara, que o está chamando para debates. Eu acredito que o que está em jogo é a democracia no Brasil. Mais do que a democracia, é um projeto nacional de nação e de soberania. Então, nós estamos aqui, eu muito menos preocupado com o meu mandato perdido, mas muito mais preocupado com os destinos do Brasil, do nosso país. O Bolsonaro é um avatar, é uma figura criada eletronicamente, pela mídia, pela Globo, pelos jornalões, pelos condutores da opinião pública, pelos interesses geopolíticos de países mais fortes que o nosso e pelo capital financeiro, que pretende estabelecer um domínio absoluto sobre o Brasil e a América Latina e transformar a nós, brasileiros e latino-americanos, numa espécie de trabalhadores semi-escravizados a serviço dos seus interesses econômicos e geopolíticos. Minha gente, essa eleição pode ser virada ainda. E nós esperamos que isso aconteça apesar da internet, apesar do WhatsApp, apesar
de toda esta censura que nós acabamos recebendo nos meios de comunicação mais modernos. O WhatsApp praticamente bloqueou a nossa comunicação. Eu lembro que eu colocava um texto como este, nosso aqui, um bate-papo, ia para 1.800.000, 2.800.000, de repente cai. Não cresce mais, só pagando. E mesmo pagando, Facebook. ele patina. O Facebook. O Twitter, a mesma coisa. Nós tínhamos um crescimento semanal de 4.000, 4.800, 5.000, de repente cai para 200, 300. Algum algoritmo bloqueando todo esse processo. Minha gente, estamos na reta final. É possível uma virada, mas se o Bolsonaro se eleger, quem perde é o Brasil. E vamos entrar numa confusão muito grande, porque eu não vejo naquele deputado que eu conheci, praticamente ignorado por todos os seus pares, sem nenhuma ação criativa, positiva, sem nenhuma contribuição para a legislação brasileira, a possibilidade ou a capacidade de conduzir a República. Será uma eleição que vai durar muito pouco tempo e estaremos numa confusão respeitabilíssima. Senador, Bom, primeiro saudar aqui esse encontro e eu posso dizer aqui da importância desse encontro com a OEA, ou seja, um encontro preparatório para que a representante que vem essa semana a São Paulo possa ter uma oportunidade de tomar decisões. Na verdade, são pessoas que estão aqui pela Organização dos Estados Americanos aqui acompanhando as eleições no Brasil, certamente testemunhando as fraudes que estão acontecendo desde o primeiro turno. E eu quero aqui tratar também da importância dessas decisões tomadas tanto por uma frente de partido e de líderes e de entidades. Eu acho que foi muito importante o posicionamento da OAB, da CNBB, de várias entidades, da AMB, da Associação Nacional dos Jornalistas, enfim, entidades suprapartidárias, enfim, que também se posicionam pelo risco que nós temos com as fraudes que estão acontecendo. Veja, é bom lembrar, primeiro, foi descumprindo a Constituição, sem nenhuma prova, que se tirou uma presidenta honesta da presidência da República. Depois, sem nenhuma prova, se condenou e se colocou privado de liberdade o ex-presidente Lula. Se impediu que ele pudesse, como manda a Constituição e a própria decisão da ONU, através da área dos direitos humanos, de sua candidatura. E agora, sabendo, percebendo as possibilidades reais de Fernando Haddad vencer as eleições, ou seja, não acreditavam que ele pudesse ir para o segundo turno, foi para o segundo turno, percebendo o crescimento. Eu sou da região Nordeste, do estado do Piauí, o Piauí que deu 63% dos votos no primeiro turno para Fernando Haddad, e vamos crescer. Ele esteve lá agora na região do semiárido, na região de Picos, num grande evento. Estive com ele aqui, com a nossa presidenta Gleice, no Ceará também, e agora no Maranhão em seguida. Vamos ter crescimento, sim, de votos. Eu acho que é possível sair com uma das maiores maiorias da história, mais do que foi dado ao Lula, mais do que o que foi dado à presidenta Dilma em outras eleições. Estamos tendo crescimento, né, pelo que a gente acompanha em São Paulo, em Minas. Veja que a diferença para institutos, não é, de credibilidade, eu cito aqui o Vox Populi, por exemplo, na casa de 6 pontos percentuais, ou seja, isso dados da semana passada, sinal que pudemos avançar e ter esse crescimento. E é isso que está em jogo, desespero, não é, com a ameaça do terrorismo, do medo, tem a ver com isso. Então, o que é que eu quero aqui me dirigir? Primeiro, eu sei que o Brasil, né, e o Piauí vai votar com o Brasil. Nós vamos votar com o Brasil. Nós queremos um país com democracia, queremos um país com paz, com alguém que seja capaz, né, de um país que vive uma das piores crises. Eu sou governador, acompanhei o que aconteceu de 2016 para cá, uma situação dramática, vários estados atrasando salário, atrasando pensões, não podendo honrar serviços essenciais. Agora, o país numa situação como essa, colocar alguém que não tem uma capacidade de sentar com os diferentes, não é? De articular com o Congresso, articular
democraticamente com os outros poderes, com a população, de lidar com os municípios, com os estados, só acredita na força da truculência, é isso que está em jogo. Então, por essa razão que eu quero aqui dizer, nós queremos, como qualquer brasileiro, assim como você, seu vizinho, as pessoas com quem certamente você está conversando, nós queremos a economia crescendo. Queremos emprego, queremos os programas sociais, queremos trabalhar as condições do respeito à democracia, não é? A liberdade de imprensa, não queremos violência, queremos paz, não queremos essa política de ódio. O brasileiro, por si só, é sempre uma pessoa muito ligada ao amor. Então, é em nome disso que daqui até o dia 28, nós vamos trabalhar e votar pelo Brasil. Vamos vencer, vamos votar no 13 Haddad presidente. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. Eu só tenho que dizer o seguinte, tem um monte de apoiador do outro candidato que entra na nossa live aqui para falar besteira, xingar. Não, que aliás é a prática deles, né? Só dizer para vocês que vocês estão tendo que se unir com o que há de pior no sistema brasileiro, com o que há de pior na política está apoiando vocês, o sistema financeiro, a grande mídia, tudo que o candidato de vocês fala que não está com vocês. Tiveram que praticar caixa 2, lavar dinheiro, ter dinheiro do exterior, comprar disparo no WhatsApp, fazer ilegalidades para poder tentar disputar essa eleição e querer vencer. Isso que vocês estão tentando nos destruir a esquerda brasileira desde antes de 2016. Realmente é lamentável o papel que vocês estão cumprindo nessa eleição. E rapidamente, para o nosso pessoal que está nos pedindo, a gente veio trazer aqui hoje a comissão da OEA, o processo que nós entramos no TSE. Nós pedimos para ser investigado todo esse esquema do WhatsApp. Nós entramos com esse processo de investigação e pedimos medidas cautelares. E essas medidas que não foram dadas, que nós pedimos busca e apreensão de todas as máquinas, dos empresários envolvidos e das empresas, e quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, para a gente produzir provas. Tanto é verdade esse escândalo que o próprio WhatsApp baniu certas pessoas, grupos, e notificou essas empresas. E nós vamos dizer para a OEA que a passividade do judiciário é muito grande, porque não só não deu as medidas cautelares que nós pedimos, como ainda deu um prazo de 5 dias, sendo que faltam 8 para a eleição, agora 7, para Jair Bolsonaro se manifestar. Numa gravidade enorme, em que a imprensa internacional está divulgando muito mais o escândalo do que a gente está vendo aqui nacionalmente. Agora começou a divulgar. E também falar das ameaças, da violência e da passividade das instituições, dos tribunais brasileiros, né? E fizemos aqui essa denúncia também para a imprensa. Então foi isso que nós viemos fazer aqui. Amanhã nós vamos distribuir a todos os embaixadores, as embaixadas que têm sede aqui, uma cópia desse dossiê, um resumo desse dossiê, para ficar claro o que está acontecendo no Brasil. Hoje, aliás, o editorial do New York Times é muito pesado em relação à candidatura do Bolsonaro e a situação que pode levar o Brasil a ter uma eleição comprometida. Por isso a gente quer deixar aqui essa denúncia e dizer que nós vamos sim fazer a disputa nas ruas, a disputa pelo voto, nós vamos levar Fernando Haddad à presidência da República, nós temos compromisso com o Brasil. Só lembrar que amanhã no Rio, nos Arcos da Lapa, grande comício da virada às 18 horas, com Haddad, Manuela Dávila, com Chico Buarque e Caetano Veloso. Vai ser um grande evento no Rio de Janeiro. Legal. E vamos virar voto, vamos ganhar essa eleição. Hoje às 22 horas, pessoal, o Haddad vai estar no Roda Viva. Né? Muito bom. 1h30 só o Haddad. Porque o outro fugiu. E sexta-feira, durante 1h40, vai ter uma sabatina só com o Haddad na Rede Globo. Era para ser o debate. Era para ser o debate, mas o candidato que está bem de saúde, né, deu para ver ontem, se acovardou, fugiu. Então o Haddad vai estar sozinho. E ele não vai porque não sabe defender, não sabe o que dizer, por isso que ele foge. Vamos ganhar essa eleição, pessoal. Domingo é 13, é Haddad presidente. E dizer o seguinte, o candidato aí, Jair Bolsonaro, será notificado judicial e extrajudicialmente. Se alguma coisa acontecer com Fernando Haddad ou Lindbergh Farias, a responsabilidade é sua. E também vai ter a responsabilidade, sim, se acontecer com qualquer outro cidadão brasileiro pela incitação que fez ontem para a mobilização da Avenida Paulista. É isso, gente. E ó, Lula livre. Nós tiraremos Lula da livre, cadeia. Haddad presidente.